Hoje eu tenho uma vida muito boa e eu vou passar nesse vídeo aqui exatamente as coisas mais importantes que fez com que eu saísse de uma vida com pouco recurso financeiro para hoje ter uma vida confortável. Estou aqui praticamente hoje no meu escritório, que é um segundo quarto da minha casa, onde guardo os brinquedos da minha filha e onde eu também trabalho diariamente, porque eu trabalho hoje de forma online. Presto alguns serviços, tenho uma empresa de produto digital e é assim que eu estou conseguindo prosperar financeiramente. Mas nem sempre foi assim. Há 3 anos atrás, na verdade 2 anos atrás, eu trabalhava em carteira assinada. E há uns 5 anos atrás, trabalhar de carteira assinada era o único dinheiro que eu recebia. Eu recebia R$ 800 há 5 anos atrás. E hoje eu recebo aí alguns salários mínimos. E eu vou falar aqui para você 5 coisas mais importantes que eu fiz, que fez com que eu saísse da realidade que eu estava para a realidade que eu estou hoje. Deixando claro aqui, eu não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa milionária, mas eu estou muito mais próximo de chegar nessa realidade do que eu estava antes. E também você tem que ter a visão de que, né, você não tem que buscar milhão, tá ligado? Você não tem que buscar ganhar R$ 1 milhão, R$ 2 milhões. Você tem que ter um crescimento constante. Se você ficar pensando só no resultado grande, você não vai conseguir chegar lá e você vai se sentir frustrado. Então, se você ganha ali, busca ganhar 2 mil, depois busca ganhar 3 mil, e assim sucessivamente, até você ter um salário que seja confortável para a sua vida. Porque para você ter uma vida confortável, necessariamente você não precisa ganhar 1 milhão. Pegou a visão? A primeira coisa aqui que eu fiz e fez com que eu mudasse a minha mente, que me aproximasse mais do resultado que eu estava buscando, foi cortar todos os gastos não essenciais à sobrevivência. O que eu quero falar com isso é que, de fato, porra, eu tô querendo mudar minha vida em papo de 1 ano, em 2 anos no máximo. É a atitude extrema que você tem que tomar. Se você está querendo alcançar um resultado muito grande de forma rápida, você tem que estar disposto a se sacrificar bastante em pouco tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi estar mudando de vida foi cortar todos os gastos não essenciais. Quando eu falo não essenciais, é justamente saber coisas do tipo, pô, eu como 4 vezes no dia, vou passar a comer 2, vou passar a comer 3, porque eu sei que eu não preciso de toda essa alimentação para poder viver. Poxa, toda hora eu tô ali levantando para poder beber água, vou passar a beber menos água e vou focar aqui mais para poder estudar. Poxa, eu compro aqui um hambúrguer, um cachorro quente, nada. Tanto que eu já falei aqui em vídeos que eu passei 2 anos comendo no almoço de R$ 1 daqui de onde eu morava e indo para o trabalho a pé para poder economizar na alimentação e na passagem. E foi graças a esse dinheiro que eu consegui economizar que fez com que eu tivesse uma gordurinha, que eu tivesse uma folga quando eu decidi sair do meu trabalho. Eu utilizei esse dinheiro que eu não gastei com alimentação e nem transporte para poder ter uma tranquilidade caso as coisas dessem errado quando eu sair do meu trabalho. Então, quando fala que cortar todos os gastos não essenciais, inclui tudo, desde um lanchezinho que você come quando você está de bobeira, até você sair um final de semana para algum lugar que você queira. Se você está querendo evoluir de forma rápida, os caras do marketing digital rica em 6 meses. Isso aí só é na internet. Mas se você quiser arriscar de fato para tentar ter um resultado parecido com isso na vida real, você tem que cortar os gastos de uma forma neurótica mesmo. E a primeira coisa é isso. A segunda coisa, eu tô olhando aqui, eu anotei até no computador. A segunda coisa é venda alguma coisa. Você tem que fazer algum tipo de venda. Não importa se é na internet ou se é na rua. Ah, Renan, como é que eu vou fazer venda? Meu irmão, pesquisa no YouTube, usa o chat GPT e pede estratégias na internet para você poder vender. Eu, na minha época, lá em 2018, na verdade eu comecei a vender antes, já falei aqui nos vídeos, não vou entrar nisso, mas lá em 2019, de 2018 para 2019, eu passei a vender Rinodê, passei a vender perfume. E a partir disso daí eu tive muita prática na rua. Para eu ganhar um sim, eu tinha 30, 40 nãos durante o dia. Isso fez com que eu fortificasse minha mente, porque nessa mesma época tinha muitas pessoas que já tinham resultados, teoricamente, com venda, e eu falei assim, não é possível que essa pessoa conseguiu, eu também não vou conseguir. Então isso me deu motivação para que eu continuasse, porque o cara chegava para mim e falou assim, não, pô, eu consegui esse dinheiro aqui vendendo. E eu acreditava porque eu estava buscando referência de pessoas de sucesso. Então, o que a pessoa de sucesso falava que fez, eu fazia igual. Então, o tipo de venda que eu fiz foi vender perfume, entre outras coisas que eu já tinha feito, mas algo essencial foi isso. Então, o segundo passo é você buscar vender alguma coisa. Eu também já vendi pela internet, produto físico mesmo pela Shopee. Logo quando a Shopee chegou aqui no Brasil, eu vendi aquele
Aquele produto que você liga de galão de água, que você liga, ele puxa água, vendi, comprei na minha cidade por acho que R$ 15 e vendia na internet por 22. Não com a intenção de ficar rico, mas de validar para ver se aquilo ali realmente funcionava. E foi muito importante porque isso moldou a minha mente. Moldou a minha mente para entender que não é tão fácil quanto parece, mas é real, mas pode dar certo. A terceira coisa foi que eu parei de usar as redes sociais. Por que eu parei de usar as redes sociais? Porque eu saía de casa 6 horas, 7 horas da manhã e chegava em casa 11 horas. E fiz isso aí durante bastante tempo. E daí eu chegava, usava as redes sociais e eu via pessoas nas redes sociais fazendo muito menos e aparentemente tendo resultados muito maiores. E automaticamente eu me sentia meio frustrado. Então eu falava assim, caraca, eu tô me esforçando aqui, tô fazendo o que dizem que tem que fazer e não tô conseguindo ter resultado. Então, quando você volta a sua mente para as redes sociais, por mais que nas redes sociais tenha muito ensinamento, quando você não tem uma mente madura, você está muito mais propício a errar, no caso, se desmotivar, se distrair, do que você, de fato, buscar o conteúdo para poder levar para onde você está querendo buscar. Então, quando você não tem essa maturidade, a internet, as redes sociais, ela pode ser um ponto negativo, mais do que poderia ser um ponto positivo. Então, enquanto você estiver nessa construção, pare de usar as redes sociais por um tempo. Ah, vou usar aqui 30 minutos, 20 minutos. Não, meu irmão. Você tem que parar de usar as redes sociais, entendeu? Porque usando rede social, em algum momento de fraqueza, quando você não estiver motivado, porque essa parada é difícil, não adianta só você ter motivação, você tem que decidir. Em algum momento, quando você estiver se sentindo fraco, você vai ceder às redes sociais. E para curar um vício, não tem esse negócio de, vou curar um vício e vou fazer só tal dia. Não. Se você fizer, você vai perceber que é bom, porque tudo que é ruim é bom. E você vai voltar a ter esses vários hábitos e você vai acabar jogando por água abaixo o plano que você estava traçando para poder chegar no objetivo que você estava buscando. Então, corte de fato as redes sociais. A quarta coisa que eu fiz e que deu certo foi o quê? Eu já trabalhava de carteira assinada. Eu estava vendendo por fora e trabalhava de carteira assinada. Eu levei a venda para dentro do trabalho. Então, basicamente, é você empreender dentro do seu trabalho. Tô aqui trabalhando, eu não tenho tempo para vender, eu não tenho tempo para fazer outra coisa. Eu chego do trabalho 8, saio 18, é 4 horas de condução. E junto uma coisa com a outra. Empreende dentro do trabalho. Mas no meu trabalho não é permitido. No meu também não era. Eu não vendia. Eu não chegava dentro da empresa e falava assim, não, você quer comprar esse perfume? Eu não falava isso. Só que eu trabalhava em um condomínio. E nesse condomínio tinha outras pessoas de outras empresas. Então eu chegava em cada porta, pros funcionários da limpeza, pro porteiro e tal, e fazia o meu pitch de venda. Pô, irmão, tô vendendo perfume aqui, se você quiser você dá uma olhada. Levava ali já as amostras grátis e vendia pra galera do condomínio. Era um prédio que tinha 10 andares e que cada andar tinha papo de mais de 10 salas. Então eu fiz uma conta aí, tipo, era mais de 100 pessoas ali rodando. E eu abordei praticamente todas. Obviamente que a maioria me disse não, porém as pessoas que me disseram sim, eu consegui vender. E como é um produto de beleza, vieram vendas recorrentes. Pô, vendiam perfume, vendiam hidratante, vendiam óleo, vendiam até pasta de dente. E isso fez com que eu, através do meu trabalho, eu tivesse uma renda. E como eu falei para vocês que eu parei de ficar comendo demais, bebendo demais, eu não ia tanto pro banheiro. Então, as saídas que supostamente eu iria pro banheiro era para abordar outras pessoas, era para entregar produto, era para fazer alguma parada que fizesse com que eu aumentasse o meu potencial no meu trabalho. No caso, no meu empreendimento, né? Porque querendo ou não, por mais que você faça uma venda aí que traga para você 20, 30, 40 reais por dia, isso é um empreendimento, porque você está buscando uma solução de ganho alternativo. Então, isso faz com que você crie algo que você pode ter ganhos exponenciais. Porque da mesma forma que você começa ganhando 30 reais, se você se esforçar mais, se você dedicar mais tempo, você vai automaticamente crescer os seus ganhos. Isso não é sobre meritocracia, tá? Foda-se a meritocracia. Os seus ganhos, eles podem ser de acordo com quanto discurso você dedica para isso. Mas não quer dizer que quanto mais você se esforçar, mais você vai ganhar. Mas é uma probabilidade. Pode ser que isso aconteça. Então, são 4 coisas aqui que eu já falei para vocês. E a quinta coisa mais importante, que eu acredito que seja mais importante do que todas essas que eu falei,
A quinta coisa é você frequentar lugares de pessoas ricas. O que são lugares de pessoas ricas? No meu trabalho, por exemplo, eu trabalhava no escritório de contabilidade. Então, ao meu redor já tinha pessoas que tinham uma produção financeira muito boa, porque era contabilidades para empresas, para indústrias, para fábricas, essa galera ganhava muito dinheiro. E também se falavam-se muito em números, em faturamento, em lucro, em 50, em 100 mil. Então isso já foi consolidando minha mente. Isso já foi fortificando a minha mente para manter o propósito. Porque eu falei assim, pô, eu quero ser rico, velho. Só que eu não vou conseguir ficar rico aqui ganhando esse salário. E o salário ele não vai sair de 800 para 10 mil reais em 2 anos. Então eu tenho que fazer alguma coisa por fora. Mas mesmo na desmotivação, eu utilizava essas paradas como motivação. E eu trabalhava em contabilidade, teve um período também que eu tinha que sair do escritório para poder resolver coisas. Resolver coisas em prefeitura, em secretaria do estado, ou até mesmo visitar algum cliente, entregar algum documento importante. Então eu que fazia isso. Nesse meio tempo que eu ficava por fora, eu sempre passava a ter um olhar analítico para as coisas ao meu redor. Quando eu ia entregar documento, era em condomínio de luxo, no topo da cidade, em bairro nobre, em Alphaville, nesses apartamentos assim que tem 3 piscinas, 2 quadras, mais de 20 andares, e eu entregava esses documentos e eu ficava passeando dentro do condomínio, analisando, idealizando a minha realidade nesses lugares. Por quê? Porque você tem que entender que esses 4 passos que eu citei para você é a parte prática. Mas, se você não cuidar da parte mental, todos esses 4 passos eles não vão acontecer. Porque o seu corpo ele vai reagir de acordo com a sua mente. E se você não tiver uma mente clara, uma mente focada, uma mente madura para entender que o sacrifício vai valer a pena, você vai desistir na primeira dificuldade. Porque durante esse trajeto teve várias dificuldades, velho. Para mim foi muito difícil. Passei 2 anos comendo no almoço de R$ 1, para poder economizar comida. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às vezes 11 horas, meia-noite. E no outro dia era frenético essa rotina todo o santo dia, de domingo a domingo. Porque durante a semana eu trabalhava no meu trabalho, chegava de noite. Teve época ainda que eu juntei faculdade com isso, então ia pra faculdade, depois da faculdade eu ia para algum evento, ia tentar fazer algum evento, ia tentar aprender alguma coisa a mais. Chegava no final de semana, quando eu ia pro escritório, eu saía pra rua para poder estudar sobre vendas. Então eu fiquei nessa rotina durante 2 anos e foi muito cansativo, porque eu não conseguia ver um resultado real. E muitas vezes eu me questionava, pô, será que eu tô fazendo a parada certa? Será que é isso mesmo? Será que eu não tô ficando maluco? E a mente a todo tempo questionando. Só que ao mesmo tempo que eu tava na rua e olhava as coisas, eu passava a ver carros bonitos, comidas aparentemente bonitas, lugares, roupas, e eu falava, não, eu sou digno disso. Eu não nasci rico, a situação não é favorável para mim, porém eu vou me esforçar da forma que dá. E o que é que eu tenho nesse momento? Eu tenho tempo, disponibilidade psicológica. Então eu vou dedicar toda a minha energia para isso. Então você dedicar sua mentalidade, você dedicar sua força energética mental para poder visualizar seu sonho, vai ser o que vai manter você sempre sólido no que você está buscando. Ou saiu o final de semana, não sabe o que fazer, pega um ônibus, não precisa Uber, nada para você gastar dinheiro. Pega um ônibus mesmo, final de semana e, sei lá, vai para algum condomínio, vai para algum bairro nobre, só para ficar assim parado olhando as coisas, ó, e idealizando sua mente. Porque tudo começa na mente também, sacou? É o que eu falo sempre, velho. Essa realidade aqui que eu tenho hoje, eu já idealizei muito, sacou? Porque de onde eu vim, isso aqui era irreal. Mas eu já idealizei muito essa realidade. E eu já tenho visualização da próxima realidade. O quanto que eu ganho hoje por mês, eu já idealizei há alguns anos atrás. E hoje é realidade. E o quanto eu vou ganhar, eu já estou idealizando agora. Então você idealizar isso é muito importante. Então, para resumir aqui, as 5 coisas que você tem que fazer, basicamente é o seguinte. Eu não tô nem com o papel aqui, não fui nem procurar. Cortar todos os gastos que não sejam essenciais para viver, vender alguma coisa na rua ou na internet, parar de usar redes sociais para não te distrair, empreender dentro do seu trabalho mesmo, ver brechas que existem para você empreender. E o quinto e o mais importante na minha visão, que é o que faz com que eu ainda me mantenha focado, é vá para bairro de gente rica, frequente lugares de gente rica.
Isso não cobra, isso não paga nada, velho. Isso não paga nada você ir para um bairro. Obviamente que você pode ser maltratado, pode ser, velho, mas o custo vale a pena, velho. O resultado é muito maior. Então, pô, eu falo muito aqui de coisa pobre e tal, mas, meu parceiro, mude a sua mente, tá ligado? Esses vídeos aqui que eu faço são pra vocês, pra mim também. Mude sua mente, porque a realidade que você almeja é um passo. O que afasta você hoje da sua realidade que você tá buscando é a sua atitude e o quanto de porrada você tá disposto a levar. Porque todo mundo tem sua dificuldade, isso é real, porém, ninguém vai te ajudar e só você é responsável pela realidade que você está buscando. Beleza? Vá na força do trabalho, vá na força do conhecimento, porque estudo é importante. E com a medida que você for aprimorando essas 5 coisas que eu falei, você também vai adquirindo conhecimento e mais sagacidade na sua jornada. É isso. Comenta aí abaixo o que você achou desse assunto. Deixa o like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo que está aparecendo aqui, que vai complementar seu conhecimento que eu estou passando para você. Beleza? Até o próximo.